Olá, professores e professoras. Nós estamos aqui hoje para mais um ATPC de Matemática. Eu sou a Cristina Chacur e vocês também têm aqui comigo a Cristiane. Cris, fala um oi para eles. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso ATPC, que hoje seja bem legal de aprendizado para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a pauta dos nossos trabalhos hoje? Então, a gente vai falar sobre a pauta, quais são os objetivos dessa formação, nós vamos falar como é que vai ser feita a interação, vamos trabalhar com vocês uma sensibilização, vamos falar dos materiais disponibilizados pela SEDUC, onde esses materiais se encontram, vamos falar da matriz de habilidades essenciais e a integração entre os materiais e avaliações que a SEDUC nos proporciona, e nós vamos também solicitar de vocês um questionário e logo mais a gente vai falar sobre eles, tá bom? Bom, gente, qual que é o objetivo desse encontro hoje? Esse encontro de hoje em ATPC, ele surge de uma demanda da diretoria de ensino para o MMR. Assim como vocês têm ações na escola para dar conta daquilo que é sinalizado no MMR, nós também temos aqui. Então, qual que é o objetivo com relação ao MMR? Formar e instrumentalizar o professor de matemática do ensino médio na utilização dos materiais de apoio oferecidos pela SEDUC para o desenvolvimento das habilidades essenciais no aprendizado dos estudantes. Só que, pessoal, o que acontece? Tudo que a gente vai falar aqui, ele não se aplica somente ao ensino médio. Ele também é utilizado pelo anos finais. Então, a gente está falando de metodologia. Então, a gente está falando simplesmente de objetos do conhecimento. Então, tudo que a gente for trabalhar aqui se aplica tanto para o ensino médio, que era a demanda aqui da diretoria de ensino com relação ao MMR, mas que vocês vão aplicar a mesma lógica para os anos finais, tá certo? Tudo bem. Como é que a gente vai fazer a interação no dia de hoje? Primeira coisa, essa é uma formação que está sendo gravada, ela já aconteceu, eu e a Cris já fizemos essa gravação. Porém, a gente vai testar lá no YouTube, que é onde vocês vão ter acesso, uma ferramenta que é chamada modo de estreia. Se der tudo certo, quem está vendo a gente nesse momento vai conseguir fazer interação conosco pelo chat, nós estaremos lá, tá? Caso isso não aconteça da forma como nós estamos esperando, a gente pede que vocês se manifestem através dos comentários. E ao final desse encontro, a gente vai solicitar para vocês que vocês nos respondam um questionário. Então, qual que é o objetivo desse questionário? É conseguir entender qual é o interesse de vocês nas formações. Porque, às vezes, o que eu e a Cris, a gente acha que é importante para vocês lá na formação, não é o que efetivamente a maioria de vocês querem. Tá? Então, é para isso que a gente vai solicitar que lá no final vocês respondam a esse questionário, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar esses trabalhos de hoje. E eu vou pedir para vocês, para a gente começar a pensar naquilo que a gente vai falar sobre hoje, em duas imagens. A primeira imagem é essa aqui, tá? Então, vocês têm essa imagem, que eu acho que até muitos de vocês, professores, já viram ela circulando por aí, tá? A gente tem uma pessoa que está protegendo os olhos do sol, só que ela tem como ferramenta aí o boné e o óculos de sol, só que ela não está utilizando. E a outra imagem é essa aqui. Você tem, na verdade, é um amendoim que ele está chamando de nós, ele tem um problema aqui com ela, e ele está pedindo para que uma outra pessoa, através de uma ferramenta de avaliação, resolva esse problema com a nossa.
Será que está contento isso? Então, diante dessas duas imagens, a gente vai dar 3 minutinhos para vocês pensarem, né? Diante dessas duas cenas, existe um paralelo com aquilo que é feito lá em sala de aula, né? Na sua prática pedagógica, você consegue fazer essa relação? Então, a gente vai dar um tempinho para que vocês possam pensar a respeito. E a gente já volta, tá bom? Muito bem, pessoal, voltamos aqui. E aí, né, o que vocês conseguiram aí perceber, né? Aqui a gente vai fazer alguns comentários a respeito de algumas coisas que a gente gostaria que vocês tivessem observado, tá? Na primeira imagem, é aquilo. Eu posso ter as ferramentas. Se eu não souber me utilizar das ferramentas, eu não vou obter o melhor resultado possível, tá? Então, aqui, essa pessoa, ela tem, né, o boné, que poderia estar protegendo ela do sol, para ela poder enxergar bem, ela não está utilizando. Ela tem o óculos de sol, que poderia também estar ajudando, né? Ela também não está utilizando, né? Então, aí ela se vale de uma gambiarra, vamos colocar assim, protegendo o sol com a mão, né? Para poder enxergar melhor, né? Então, não basta eu ter as ferramentas, eu tenho que saber utilizá-las. E no segundo caso, aí você tem uma chave, né? E é uma ferramenta muito, muito boa. Só que essa não é a ferramenta ideal para a gente utilizar para abrir aqui o nosso amendoim. Muito provavelmente eu vou conseguir abrir o amendoim usando essa chave, mas muito provavelmente também eu vou acabar amassando, eu vou perder. Ela é uma boa ferramenta, mas ela não é a ferramenta correta
para aquilo que ele está pedindo aqui no caso. E o paralelo aqui é que essa é uma ferramenta de avaliação. Então, também, não adianta eu ter uma boa ferramenta de avaliação se ela não é coerente com aquilo que eu estou avaliando, tá? Essas foram algumas das percepções que nós gostaríamos que vocês tivessem. E eu tenho certeza que vocês vão deixar inúmeras outras para nós, né, na contribuição que nós pedimos, na participação de vocês, e a gente vai conseguir visualizar isso. Cris, você quer fazer um comentário? Não, quer ficar quietinha? Então, vamos seguir aqui. Muito bem. E aí, pessoal, o que que acontece? Pensando que essa é uma formação que tem aí como norteador o ensino médio, a gente tem uma série de coisas acontecendo com relação aos materiais, né? Então, eu tenho as habilidades essenciais, que dizem aquilo que tem que ser trabalhado, né, em 2021. Essas habilidades essenciais, elas estão tanto no currículo, né, do Estado de São Paulo, que é o currículo anterior. Por quê? Porque segundas e terceiras séries do ensino médio ainda estão no currículo antigo, né? E a primeira série do ensino médio e o ensino fundamental já estão no currículo paulista. Mas essas habilidades essenciais, elas convergem ali com relação a esses dois documentos. E com relação a esses dois documentos, a gente tem o São Paulo Faz Escola, que está ligado ao currículo paulista, e o currículo do Estado de São Paulo, me desculpem, e o currículo em ação, que está ligado ao currículo paulista. E além desses materiais, a gente tem o Aprender Sempre, né? Que nós tínhamos português, matemática, e agora nós temos ciências também. Então, todos esses materiais estão aí trabalhando, a gente está trabalhando ao mesmo tempo com eles para poder dar continuidade aos estudos dos nossos alunos dentro dessa situação de pandemia que a gente está vivenciando, tá certo? Bom, todos esses materiais, né, a partir das habilidades essenciais, eles têm também avaliação diagnóstica de entrada, avaliação da aprendizagem em processo, as sequências digitais, são as avaliações do sistema que a gente tem para poder conseguir visualizar o que está acontecendo. E também é feito toda a parte de planejamento e formação com relação aos professores, é feito em cima das habilidades essenciais. Então, gente, para que tudo isso é feito? Para garantir uma coerência nas ações. Então, se eu seguir aquilo que está colocado entre as habilidades essenciais, os materiais, a fazer as avaliações, né? Eu vou ter uma coerência de trabalho, tá certo? E é isso que a gente vai ver hoje. Então, onde a gente encontra esses materiais? Todos esses materiais que eu comentei com vocês estão nesse site aqui do Currículo Paulista, tá certo? Lá, em materiais, a gente tem educação infantil e ensino fundamental e ensino médio. E para cada um deles, a gente tem materiais de formação, materiais de apoio e o Aprender Sempre, tá? Em materiais de formação, a gente tem toda a formação do currículo paulista, tanto do ensino médio, né, da etapa do ensino médio, como a etapa do currículo fundamental, tá certo? E a gente tem também os materiais de apoio. Então, lá em materiais de apoio, a gente consegue encontrar as habilidades essenciais. E lá ele fala, ele já comenta ali com relação que, devido à situação que nós estamos vivendo, né, de Covid, que a gente já sabe que existe uma defasagem na aprendizagem das crianças. Aqui em Santo André, nós, até meados de maio, só estávamos trabalhando no remoto, agora que nós vamos começar a trabalhar, né, e ainda em escala de revezamento com os nossos alunos, então a gente sabe que tem uma perda. Então,
ele coloca o porquê que está sendo priorizado algumas habilidades, tá? E aí, ele traz as habilidades essenciais de todas as disciplinas, tá certo? Que a gente trabalha. Depois, né, tem as habilidades do Currículo Paulista, né, para 2021. E ainda em materiais de apoio, a gente tem os cadernos do aluno, aqui em 2021, tá certo? Eu coloquei os do ensino médio, mas volto a dizer, a gente encontra lá ensino fundamental também, tá certo? E aqui a gente já consegue visualizar lá, currículo em ação, que é o que está posto para a primeira série. O São Paulo faz escola, segundas e terceiras séries do ensino médio, tá certo? Tem os materiais da PEI e todos os materiais do Inova também, tá certo? A gente também tem os cadernos do aluno, todos eles, e todos os cadernos do professor, né? Eles vêm divididos entre volumes e bimestres, mas a gente tem todo esse material disponível. E é importante que vocês saibam aonde encontrar, né? Porque é ele que nos ajuda no nosso dia a dia, na hora de fazer a nosso planejamento, tá certo? Então, aqui a gente tem, ó, volume 1, Matemática e Língua Portuguesa, do Aprender Sempre também, né? Os cadernos Aprender Sempre do professor também, né? E a gente também tem o material a respeito das competências socioemocionais, que nesse momento que nós estamos vivendo é tão importante, tá certo? Agora, as avaliações, avaliação diagnóstica de entrada e a avaliação da aprendizagem em processo, onde é que a gente encontra, né? Está lá na plataforma do CAED, dentro da Secretaria Escolar Digital, tá? Então, como a gente conseguiu fazer todo esse percurso aqui, eu sei que foi bem rápido, mas é mais para mostrar para vocês mesmo, para alguém ainda que tenha alguma dúvida, aonde encontrar os materiais para poder ter acesso, para poder efetivamente, né, conseguir fazer um melhor planejamento diante dessas demandas que a gente sabe que são desafiadoras do nosso momento atual, tá bom? E aqui a gente trouxe também para vocês a questão do plano de retomada. Como é que foi pensado esse plano de retomada, né? Do programa de recuperação e aprofundamento, né? Eu tenho os recursos didáticos, que são todos os materiais impressos, então eu tenho material impresso e tenho os materiais ali disponíveis para mim de forma digital, né? Nós temos a formação. Então, com relação ao programa de recuperação e aprofundamento, nós temos a formação quinzenal, que é feita particularmente com esse material. Nós temos à disposição, né, ali, a parte da tecnologia através do centro de mídias, né? E a gente sabe que é difícil, né? A gente tem muita disponibilidade e às vezes ainda é difícil de que os nossos alunos consigam ter acesso, né? A gente tem toda uma questão do acompanhamento, então é o acompanhamento do professor com relação ao aluno, é o nosso acompanhamento com relação às demandas da escola, para que ninguém fique para trás, né? Nós temos todo o processo de avaliação, né? As diagnósticas e as formativas, e tudo isso sai, gente, com relação ao currículo, das habilidades essenciais, tá? Então, essas habilidades essenciais, né, a gente tem em todos os componentes curriculares, e elas foram elencadas, selecionadas para garantir aquilo que é mais importante na aprendizagem, né? E lembrando que a gente está, nesse momento, num ciclo contínuo, que é 2020 e 2021, né? Esse processo continua aí da aprendizagem deles. Então, a gente está olhando aí numa janela temporal maior essas aprendizagens, né? E aí, por que eu tenho que priorizar? Né? Eu tenho que
eu tenho uma série de coisas que eu sei dentro do currículo que o ideal seria trabalhar tudo, mas eu tenho que priorizar. Então, as habilidades essenciais, elas trabalham dentro dessa perspectiva da priorização. O que é importante para que o nosso estudante siga na sua trajetória, de forma que ele continue crescendo, né, na sua aprendizagem, e que ele consiga desenvolver o mínimo possível, né, o mínimo necessário para continuar dentro desse processo, né? Então, a gente sabe de todas as dificuldades e aí foi feita essa priorização das habilidades dentro do currículo, né? O que era mais importante. Então, a gente teve, né, a partir do processo de pandemia, a suspensão das atividades presenciais, que aqui em Santo André, né, a gente só está voltando com elas aqui em meados de maio, né? E não sabemos efetivamente como, se a gente vai conseguir manter isso aí dentro dessa configuração até o final do ano, se vamos realmente estar trabalhando aí num arco de melhora desse processo de pandemia, né? E a gente tem que lembrar, então, que diante disso, né, a gente tem essa modificação desse tempo pedagógico. Aquela coisa, né, que a gente tinha no tempo com os nossos alunos, ao vivo, a cores, e fazendo aquela mediação, né, ela sofre essa ruptura e a gente está reaprendendo a criar novos vínculos, né? Então, a partir daí, gente, a partir daquilo que a gente tem no currículo, que seria o ideal de se trabalhar, é montado essa matriz de habilidades essenciais, que é o quê? Aquilo que está sendo priorizado na aprendizagem dos nossos estudantes, tá bom? Aqui, gente, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, né? O que acontece? Aqui é uma lógica do iceberg. Então, é aquela história, né? Já nos ensinou o Titanic que aquilo que é visível é bem pequenininho para a parte que está abaixo d'água. Então, aqui, qual é a lógica? Que aquilo que os nossos alunos mostram que eles sabem, para aquilo que eles sabem, a quantidade daquilo que eles não sabem é muito grande, né? E aí, de pequenas defasagens que eles vão carregando, isso vai se transformando numa grande lacuna, e a gente precisa trabalhar de forma de que essa lacuna não seja intransponível, né? Que a gente consiga ir trabalhando com isso. Então, aqui, ó, a gente tem no primeiro, né? No primeiro iceberg aqui. A gente tem habilidades dos sextos anos que foram aprendidas. Aí, para quem está lá no sexto ano, aí a gente tem uma quantidade de habilidades do sexto ano que ele não aprendeu. E mais, aí a gente tem habilidades do quinto ano que ele não aprendeu. E aí, quando a gente olha para um aluno, né, para um estudante que está aqui, no oitavo ano, aquilo que ele aprendeu do oitavo ano, ele tem uma parte daquilo que ele não aprendeu de oitavo ano, que ele não aprendeu do sétimo ano, do sexto, do quinto e assim. Então, é para tentar quebrar esse ciclo, né, vicioso, que a gente trabalhar com a parte das habilidades essenciais, ela é feito todo um estudo para que a gente consiga fazer com que essa defasagem, essa lacuna de aprendizagem não seja tão grande, certo? Bom, aqui a gente vai trazer 2 exemplos para vocês de habilidades essenciais. Então, a habilidade que está aí no centro é a habilidade essencial. Então, aqui, por exemplo, é uma habilidade de grandezas e medidas. Ela é uma habilidade de matemática de sexto ano, tá certo? E ela é a seguinte: resolver e elaborar situações, problemas que envolvam as grandezas. Comprimento. Então, essa parte de comprimento, ela é uma habilidade que ela começou a ser desenvolvida e ela é trabalhada lá no segundo ano.
né? De matemática do segundo ano. De massa, também é uma habilidade do segundo ano. Temperatura é uma habilidade de quarto ano que já foi vista. Área é uma habilidade também de quarto ano que já foi vista, tá certo? Então, quando a gente tem a habilidade que a gente está trabalhando, a gente tem a relação dessas habilidades com aquilo que já foi visto em anos anteriores. Tá? Então, por que ela é essencial? Ela é essencial porque eu já sei que ele já trabalhou esses conceitos todos em outras habilidades em anos anteriores. Tá? Olha, um outro exemplo aqui, também de grandezas e medidas, também é uma habilidade de sexto ano de matemática. Resolver e elaborar situações-problema que envolvam as grandezas comprimento e massa. Tempo, temperatura, área, triângulos e retângulos, capacidade e volume, tá? E aqui, gente, a gente consegue perceber, ó, que essa questão de temperatura aqui que está sendo mostrada, ela é uma habilidade que ela é uma habilidade de ciências, está ligado lá no segundo ano em ciências, tá certo? Então, não necessariamente são as habilidades só da área de matemática, são habilidades que foram desenvolvidas e estudadas também, né, em outros anos, mas que também podem ter sido desenvolvidas em outras disciplinas, em outros componentes curriculares, certo? Então, aqui foi só para vocês terem uma ideia de como essas habilidades são selecionadas, tá bom? Bom, então, ó, a matriz de habilidade essencial, né, ela é a que vai orientar a nossa tomada de decisão de quais atividades eu tenho que trabalhar, tá certo? Então, a gente já tem elencado pela própria SEDUC essas habilidades. A gente tem os materiais de apoio. E esses materiais e essas habilidades, elas vão ser avaliadas depois pelas avaliações diagnósticas, né? Então, a gente precisa entender que sempre existe uma coerência. Então, o que eu vou trabalhar com os meus alunos? O que eu vou trabalhar com os meus alunos, na verdade, já está selecionado, né? Aqui, pessoal, o que eu estou trazendo para vocês? A matriz de habilidades essenciais, só como exemplo, da primeira série do ensino médio do primeiro bimestre, né? Então, a gente tem qual é a unidade temática que está sendo trabalhada, qual é o código dessa habilidade, qual é o descritor, qual é o objeto do conhecimento e se essa habilidade está ou não sendo contemplada no material do Aprender Sempre, tá? Então, por exemplo, a primeira aqui que a gente tem é uma habilidade de nono ano, que está sendo, de novo, trabalhada para que a gente consiga desenvolver essa primeira série, tá? Então, a gente vai ter habilidades de nono ano, a gente vai ter outras habilidades mais específicas do ensino médio. Lembrando que quando a gente tem lá EM 13, o 13, significa que ela pode ser uma habilidade que pode ser trabalhada na primeira, na segunda ou na terceira série do ensino médio, vai depender da seleção que está sendo desenvolvida, né? E a gente consegue perceber qual é o objeto do conhecimento e qual é a habilidade que eu estou querendo desenvolver a partir daquele objeto de conhecimento, tá certo? E aí, pessoal, a gente tem a avaliação diagnóstica. E a partir daqui, eu vou passar o bastão para minha amiga Cristiane. Ó, gente, vou só falar. Como é Cristine e Cristiane, só para vocês lembrarem sempre da gente, nós somos as crises da matemática. Cris, é com você. Obrigada, Cris, é isso mesmo. A matemática sempre é uma crise, né? Então, está resolvido o problema na diretoria.
Então, vamos lá, pessoal. Avaliação diagnóstica. Assim, é uma cultura do professor realmente, no início do ano, né? Ele fazia uma avaliação diagnóstica que ele trazia, né, com suas atividades, o que ele achava que era importante para dar aí um pontapé inicial no que ele ia trabalhar durante o ano. Só que agora, o que acontece? A gente não tem mais isso, porque ela vem pronta, tá? Porque, como a Cris já falou, as habilidades essenciais já estão elencadas pela SEDUC, as avaliações, os materiais estão todos prontos da maneira que nós teremos que trabalhar com o nosso aluno lá na nossa sala de aula, tá? Então, a avaliação hoje, ela vem, a diagnóstica, né? Com habilidades de língua portuguesa e matemática, tá? São as habilidades essenciais aí que o aluno precisa no decorrer dele, né? Educacional, que ele vai aprender aí da educação básica, no ensino médio, tá? Então, ela vem desde o primeiro ano até o terceiro ano. O que cobra nessa avaliação? São as habilidades, tá? O que ele quer saber quando ele faz essa avaliação com essas habilidades? Se ele aprendeu, se ele ainda tem dificuldade, tá? E como é que ele vai para frente elaborar a sequência didática, tá? E como ele vai elaborar atividades. Porque assim, ó, no meio de uma avaliação diagnóstica e uma AP, a gente tem aí uma sequência de atividade digital, tá? Que eles estão fazendo hoje no CAED. Então, com o resultado da diagnóstica, ele vai fazer essa sequência para depois fazer a AP, e depois da AP tem a sequência e assim por diante, tá? Os alunos do segundo, terceiro e sexto ano ainda fazem avaliação no processo de fluência leitora, tá? Que aí é uma devolutiva individualizada, que é uma sondagem de alfabetização nele, tá bom? Bom, aí, como eu já havia falado aí, né? As avaliações intermediárias, né? Que o professor corrige, que vem com guia de orientação, tá? A do processo, a avaliação de processo de aprendizagem, que é a P, que ela tem itens calibrados, e a sondagem de alfabetização, tá bom? Aí nós temos a avaliação formativa, tá? Que, como eu já expliquei, a gente tem a avaliação intermediária, que é o conjunto, né, de sequências de atividades que eles vão fazer no decorrer do ano, e ela é digital sempre na plataforma CAED, tá? Como a Cris já mostrou para vocês lá no começo. Nós tivemos agora, no primeiro bimestre, também a AP digital, tá bom? Assim, ó, é muito importante que essas avaliações tenham devolutivas, que ela não fique lá no esquecimento, que vocês usem ela para o trabalho de vocês. De que maneira? Quando a gente tem a devolutiva analítica, a gente identifica ali como é que está a nossa turma. Então, vocês vão ter, né? Antes a gente tinha lá que era no foco aprendizagem, que a gente olhava, tinha por questões, quantos dos alunos tinham acertado daquela determinada turma, né? Então, tinham as questões que eram fáceis, as que eram de médio entendimento e as mais difíceis, né? E aí, qual era o percentual de alunos que tinham acertado cada uma da questão? E você tinha uma noção ali de como é que está a sua turma. Importante para você entender o que você tem aí dentro daquela turma, porque nenhuma classe é igual, né? Então, o nono A é diferente do nono B. Às vezes o nono A entendeu uma coisa, o nono B não entendeu. Então, aí você tem que
planejar de que maneira que você vai abordar essas questões. E tem a devolutiva pedagógica, que é o quê? Que você vai ter que fazer com o aluno a resolução detalhada de como é que ele vai resolver aquela questão, o que ele fez para não ter acertado, né? O que ele não fez, o que ele fez e não era certo. Então, de que maneira que você vai aí fazer com que ele entenda as questões. Você pode aí apoiar, volta um pouquinho, Cris, apoiar também aí, fazendo isso, você vai apoiar o aluno no processo de aprendizagem, e sempre esse processo é focado na recuperação de aprendizagem, tá? A recuperação e o aprofundamento, tá bom? Agora vamos lá. Assim, ó, a gente sempre recebe os materiais, né? Então, o aluno recebe o caderno dele, o professor também recebe o seu caderno. E aí, quando chega a AP, a gente fala assim, nossa, cobrou tanta coisa e eu não dei conta, eu não fiz. E muitas vezes a gente ouve de alguns professores que pediu para a gente trabalhar uma coisa e na AP cobrou outra. Então, vamos começar aí a analisar, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse momento? Nós vamos analisar a AP do primeiro bimestre de 2021, tá? E vamos comparar com o material oferecido pela Secretaria de Educação. Será que o que está sendo avaliado está contemplado no material? Vamos observar isso aí? Então, aqui, ó, eu peguei a AP do 9º ano, tá bom? E selecionei essa questão aqui, a questão 2, tá? Então, eu vou ler esse enunciado para você. As retas U, 2x menos y igual a menos 13, e V, 5x mais 4y igual a 2, estão representadas no plano cartesiano abaixo, na qual alguns pontos estão destacados. Então, aqui a gente tem um plano cartesiano, e aí tem duas retas e tem os pontos de destacado, o ponto R, o ponto P, o ponto Q, o ponto S. Seguindo, no plano cartesiano, a solução do sistema 2x menos y igual a menos 13, 5x mais 4y igual a 2, está representado pelo ponto. Então, aí, o que o aluno tem que fazer? Ele tem que resolver esse sistema, certo? Resolvendo esse sistema, ele vai achar o valor de x e o valor de y. O valor de x aqui, né, nesse sistema, vai dar menos 2 e o y, 3. Então, qual é o ponto, né? O ponto cartesiano aí, que tem x igual a menos 2 e y igual a 3, é o ponto P. Então, a gente teria aqui a alternativa A como solução, tá? Então, isso é o que o aluno tinha que fazer. Quais são as habilidades que estão sendo contempladas nessa atividade, tá? Então, aqui, ó, EF08, MA07. Então, é uma habilidade do 8º ano. Associar uma equação linear de primeiro grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. EF08, MA09, também é do 8º ano. Resolver e elaborar situações, problemas que possam ser representadas por sistemas de equações de primeiro grau com duas incógnitas e interpretá-los utilizando, inclusive, o plano cartesiano. Tá? Então, essas duas habilidades pedidas são do 8º ano. Qual é o objeto de conhecimento? O objeto de conhecimento é o que a gente chamava antes de conteúdo, certo? Hoje a gente já chama de objeto do conhecimento, que ele é
o que vai desenvolver as habilidades, tá? Então, é a associação de uma equação linear do primeiro grau a uma reta do plano cartesiano, sistema de equações de primeiro grau, resolução algébrica e representação no plano cartesiano. Então, assim, ó, tá aqui o objeto do conhecimento e as habilidades, pedidas na questão 3 da AP. Aí, o que eu fui buscar, né, com a minha parceira Cris? A prova Brasil. Nós achamos a prova Brasil de 2019, tá? E aí, olha lá, prova do 9º ano, observe este gráfico, em que estão representadas duas retas, tá? Então, tem um plano cartesiano com duas retas. Para o gráfico, seja a representação geométrica do sistema x mais 2y igual a A e x menos y igual a B. Os valores de A são, respectivamente, então aqui, ó, ele já deu para ele qual é o valor, né? Ele tem um ponto aqui, ele já deu que o ponto, o valor de x é 2 e o y é 3. Coincidentemente, está lá, né? Mais ou menos igual, só tá, na outra questão era menos 2 e aqui é 2, certo? E aí ele vai substituir aí no sistema, né, o valor de x e de y e vai encontrar o valor de A e B, que é a letra D, 8 e menos 1, tá? Então, aqui também estão pedindo as mesmas habilidades que estão lá, né? Que são as habilidades do sistema linear. Você pode voltar um pouquinho, Cris? Que, ó, associar uma equação linear do primeiro grau com duas incógnitas numa reta, no plano cartesiano, resolver e elaborar o sistema de elaborar situações, problemas que possuam representado por sistemas de equação de primeiro grau com duas incógnitas, tá? Então, aí, as duas atividades, elas estão contempladas com essas habilidades, tá? Pode passar, por favor. Onde a gente vai encontrar aí essas habilidades, esse objeto do conhecimento? No vamos aí no aprender sempre, tá? Quando a gente vai lá na situação de aprendizagem 2 do caderno do Aprender Sempre, a aula 3 e 4 tá aqui, ó, estudo de um sistema de equação linear do primeiro grau. Então, aqui é o caderno do aluno, tá? Então, tem o objetivo da aula, que é reconhecer as operações básicas envolvendo expressão algébrica como uma variável, calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, compreender o significado do sistema de duas equações do primeiro grau. Então, aqui você vai ensinar o seu aluno, né, a resolver um sistema, tá? Um sistema de equação do primeiro grau. Lembrando como é que funciona uma expressão algébrica. E lembrando, esse é o caderno Aprender Sempre, volume 1 do 9º ano. Então, isso são habilidades que ele deveria ter aprendido lá no 8º ano, que ela é essencial para ele continuar os estudos no 9º ano, tá? Então, começa pela aula 3 e 4. Aí, pode passar. E aí, você vai para a aula 5 e 6, que é o quê? A representação geométrica de um sistema linear de primeiro grau no plano cartesiano. Então, aqui também, ó, ele dá o objetivo, que é representar um sistema de equações aí do primeiro grau no plano cartesiano, identificar as relações do coeficiente, né, da equação na forma y igual a x mais b, as propriedades, expressar por meio de uma equação na forma y
AX mais B, os pontos de uma reta traçadas no plano cartesiano, tá? Então, aqui vocês observem que está contemplado aquilo que pediu lá na AP do primeiro bimestre, tá? Então, assim, ó, ele pediu, né, na AP do primeiro bimestre, situação de aprendizagem que está dentro do aprender sempre. Então, a gente fala assim, eu sei que a gente está no momento aí de pandemia, que é complicado, mas no Centro de Mídias as aulas acontecem, eles estão utilizando o Aprender Sempre e também o currículo paulista, né? Que é o currículo em ação, tá bom? Então, sempre vai ser cobrado aí, nas APs, na prova diagnóstica, na sequência digital, Aprender Sempre. Não esqueçam disso. Aí, numa outra questão também dessa mesma AP do nono ano, tá bom? Aqui, ele coloca, né, a habilidade para a criação de uma peça metálica. 3 barras de aços paralelas serão soltadas em 2 barras desse mesmo material. Observe na figura abaixo um esboço dessa peça metálica, na qual os segmentos PR, RF e TV representam essas barras paralelas, tá? Então, está aí desenhado um quadrilátero, certo? De acordo com o esboço, qual a medida em metros da barra transversal que está representada pelo segmento RT? Então, aí, a gente utiliza o quê? A razão e proporção, tá? Então, nós vamos fazer o quê? 0,4 está para 0,6, como 0,5 está para x. E vamos obter o valor aí, que é a letra D, que é 0,75. Tá bom? Quais são as habilidades que estão contempladas aí, ó? É a habilidade do ensino fundamental 09, que é do nono ano. MA 24. Identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas transversais. Teorema de Tales. Qual é o objeto do conhecimento? Retas paralelas cortadas por transversais, teoremas de proporcionalidade e verificação experimentais. Tá? Pode passar. Aí nós achamos aqui, na prova Brasil, essa questão, tá? Mas ela não fala só, a proporcionalidade dela não é referindo a gente fazer uma fração, em si, em completar, se a gente pensar num todo, tá? Então, uma casa tem 3,88 metros de altura. Um engenheiro foi contratado para construir o segundo andar e foi informado que a prefeitura só permite construir o outro andar com altura de 7,8 metros. Qual deve ser a altura máxima em metros do segundo andar? Então, aí eu tenho o valor do primeiro andar, né? E eu tenho o valor total. Eu só quero saber a parte de cima, do segundo andar. Então, aí também é uma proporção que ele tem que ter para saber quanto ele vai ter de altura, tá? Não tão quanto aquela de razão e proporção, mas aqui ele tem que saber quanto ele pode ter no segundo andar para chegar naquela altura total. Pode ir, Cris. Aonde eu vou encontrar essa situação de aprendizagem? Desculpa, essa atividade, essa questão, essas habilidades. Eu vou encontrar ela no currículo em ação, tá?
na situação de aprendizagem 6, que é a atividade 1 da tirolesa, que vocês vão observar que aqui também tem um quadrilátero, certo? A tirolesa aqui, original da região de Tirol, na Áustria, é um meio de transporte individual para a travessia de rios, lagos, desfiladeiros, muito usado em diversas partes do mundo. Constitui-se de um cabo aéreo ancorado entre dois pontos, no qual o usuário, preso a um cinto especial, se desloca através de roldanas conectadas por mosquetões e um arnês, uma espécie de cinto de segurança para a escalada. Atualmente, a tirolesa é uma atividade esportiva de aventura. Então, isso aqui eles gostam, muitos alunos querem fazer, então até contar um pouco da história aí nessa atividade é bem interessante, tá? Então, a primeira questão aqui, ó, senhor Antônio possui um parque com atrações radicais, entre elas uma tirolesa, que tem seus pontos de sustentação em 2 postes paralelos, colocados a uma distância de 40 metros e unidos por um cabo de aço aéreo a 50 metros, conforme a figura, certo? Ao fim de tornar essa tirolesa mais radical, mas mantendo sua inclinação, o maior poste será trocado por um novo poste mais alto, que estará paralelo ao menor, aumentando a distância entre os 2 pontos, com 60 metros, conforme a figura. Então, aqui, a gente observa que aumentou, né, esse segmento aqui embaixo, ele está maior do que ele tinha aqui. Então, aí, ele vai traçar aqui, fazer, né, a razão aqui, de 40 metros para 60, 50 para X, tá? E aí, ele chega no valor que vai aumentar aqui, certo? Pode passar. Aqui é uma questão também do caderno do currículo em ação, tá? A professora Inês, conversando com seus alunos, Rodrigo e Beth, propôs o seguinte problema. Em uma determinada hora, o prédio da escola projeta uma sombra de 12 metros e uma árvore plantada ao lado, com 5 metros de altura, projeta uma sombra de 3 metros. Sem mais tarde, a sombra da árvore diminuir em 1 metro. Qual será a sombra do prédio da escola? Os alunos prontamente responderam. 11 metros. 12 menos 1 igual a 11. Opa, disse a professora, vamos transcrever os dados em uma folha e discutir. Vamos ajudar Rodrigo e Beth na solução desse problema, tá? Então, nós temos aqui a distância, né? A altura da árvore, a altura do prédio, a sombra, que é 12 metros do prédio, e a sombra da árvore, 3 metros. Nessa razão aqui, nós vamos encontrar a altura do prédio, tá bom? Então, como é que nós vamos fazer? 13 para 12, 5 para 5. E nós vamos encontrar a altura aqui do prédio, que a altura do prédio é 20 metros. Se nós diminuirmos aqui, né, a sombra 1 metro da árvore, ela tinha 3, ela passa a ser 12. Quanto vai ser a altura, a sombra do prédio, tá? Então, nós vamos pôr 20 para X e 5 para 2. E aí, a sombra, nós vamos encontrar que é de 8 metros, tá? E não de 11, como os alunos tinham
falado lá no início para a professora. Certo? Agora nós vamos olhar o MAPê da primeira série do ensino médio. A gente sabe que aí a primeira série do ensino médio já é um novo ensino médio, certo? Eles estão aí, vocês já estão estudando sobre isso, já sabem que eles estão usando o currículo paulista, tá? Então, nós selecionamos aqui a questão 3. Observe abaixo a reta numérica dividida em segmentos da mesma medida, tá? Então, aqui os segmentos estão indo de meio e meio, tá? Com os pontos M, L, P, Q e K. O ponto que melhor representa a localização do número menos raiz de 6 na reta numérica é... Então, o aluno aqui, ele precisa saber qual é o valor aproximado da raiz de 6, que é aproximadamente 2,44, tá? E ela é negativa. Então, nós vamos lá e achamos aqui, ó, 2,5, ele tem que ser anterior, né? Porque quanto mais longe do zero, maior fica o número negativo, né? Ele fica mais distante, né? Maior, eu digo assim, menos 2, menos 3, menos 4, ele vai aumentando, né? Para a gente aumenta, mas na verdade ele diminui, tá? Então, ele é aqui 2,44, ele é antes do 2,5, então ele está aqui, ó. Ele é o ponto P, a alternativa é a D, tá bom? Quais são as habilidades contempladas aí, ó? É uma habilidade do 9º ano, né? Reconhecer um número irracional como um número real, cuja representação decimal é infinita e não periódica. Estimar a localização de alguns deles na reta numérica. Qual o objeto do conhecimento? Necessidade dos dois números reais para medir qualquer segmento na reta, números irracionais, reconhecimento e localização de alguns números, localização de alguns na reta numérica, desculpa. Pode passar. Aí nós encontramos aqui, ó, na prova Brasil, tá? A prova Brasil, ela não faz para o 1º ano, mas para o 3º. A gente sabe que essas provas, elas vão avaliar o ciclo. Então, o ciclo dos anos finais, o ciclo do ensino médio, tá? E aqui a gente encontra uma atividade, uma questão que eles cobram, que tem a habilidade que foi pedida naquela questão da P, tá? Imagine que o alojamento das equipes de vôlei masculino e feminino nas Olimpíadas de Atenas estão na mesma avenida, como as pessoas do mesmo sexo não podem ficar juntas, elas foram separadas à esquerda e à direita do Centro de Apoio de Atenas, o CAA, que está localizado no meio da avenida e que é representado pelo 0. Os meninos ficam à esquerda e a localização deles é representada pelo sinal menos. E as meninas ficam à direita com a localização representada pelo sinal mais. Então, aqui nós temos o centro de apoio, né? Para o nosso lado esquerdo estão os meninos e para o direito as meninas. Então, nós temos aqui, ó, os meninos estão no menos 55 e as meninas no 45, tá? Então, aí a resposta é. Também pedindo aí a localização dos números inteiros. Aqui pedem os números inteiros, tá? Dentro de uma reta numérica. Pode passar. Onde nós vamos encontrar isso aqui, tá? A sequência de atividade 1, do Aprender Sempre, no volume 1, tá? Da primeira série. Aqui, ó, na aula 1 e 2,
revisando números racionais, reconhecer diferentes representações dos números racionais, identificar o número racional, sua expansão decimal infinita ou infinita, reconhecer números irracionais em situação de medição, aproximar o número irracional dos números inteiros irracionais, certo? Então, aí, aqui é o caderno do aluno, tá? E na questão 6, está aí, ó. O número irracional, raiz de 8, está localizado entre os pontos. Em que lugar ele está? Tá? Ele está entre o ponto F e G, né? Porque ele é menor que a raiz de 9, que é 3 aqui, então a raiz de 8 é menor que ele, certo? Então, ele vai estar entre o ponto F e G, tá bom? Pode passar. E aqui a questão 15 da prova da AP da primeira série, tá? O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, é um índice de natureza socioeconômica calculado a partir da média dos 3 outros índices, por meio da fórmula apresentada no quadro abaixo. Então, o IDH, eu preciso do índice de vida saudável, né? Do acesso à educação e da renda adequada para a vida, tá? E eles, somando os 3, eu divido por 3 e vou aí ter o meu IDH, tá? O IDH de um país é considerado alto quando ele é maior ou igual a 0,800. Considerando os valores de IDH de vida saudável, 0,720, e do IDH de renda, 0,820, para um determinado país, de acordo com essas informações, qual deve ser o mínimo do índice de acesso à educação e cultura, o IDH-E, desse país, para que ele seja considerado um país do IDH alto, tá? Então, aqui, ele vai usar o quê? O IDH aí, alto, né? O 0,800, ele vai substituir os valores aqui e vai achar o valor do IDH de educação, tá? Que aí é 0,860, que é a letra D, tá bom? Vamos ver se a gente encontra isso aqui. Então, quais são as habilidades aí, ó? Então, já é uma habilidade do ensino médio, eu posso encontrar ela aí, como a Cris já explicou para vocês, entre o primeiro e o terceiro ano, tá? Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, índice de desenvolvimento humano, taxas de inflação, entre outros, investigando os processos do cálculo desse número, para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos. Qual o objeto do conhecimento? Estatística, pesquisa e organização de dados, porcentagem, cálculos de índices, taxa, coeficientes, estatística, interpretação de gráficos, medidas e tendência central e medidas de dispersão. Tá certo? Aonde nós vamos encontrar essa habilidade, esse objeto de conhecimento? No currículo em ação, tá? Ó, lá no momento 4 da apostila volume 1, temos lá o Índice de Desenvolvimento Humano, que é a atividade 1, o que é o IDH, tá? Então, ele vai ter que fazer uma pesquisa, né? Saber o que é o IDH, elaborar um texto para discutir com os colegas. E aí, mostrar aqui o quadro a seguir, ele mostra os valores do IDH do ano de 2013 a 2019 do Brasil, tá bom? E depois tem mais uma questão, que está também no currículo em ação, tá? Que é o IDH, tá? Além do IDH global, existe também o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal,
tá? Que a gente não fala só do país, e sim do município. E aí tem aqui, as informações utilizadas são obtidas pelo censo realizado no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os 5.565 municípios brasileiros foram avaliados segundo a expectativa de vida, a educação e a renda, conformidade com a realidade do país. O cálculo do IDH-M é o mesmo do IDH, que somam os três, né? A educação, a saúde e a renda, divide por 3, tá bom? Sabendo disso, o quadro a seguir lista aí todos os referentes à composição do IDH-M de alguns municípios, sendo a data base o último censo, ou seja, 2010. Calcule os índices que estão faltando. Então, ele vai vir aqui e vai completar a tabela com o que está faltando. E depois responder, né? De acordo com os resultados, classificar quais são os municípios aí, né? Então, a gente tem qual tem o IDH muito alto, que é de 0,800 a 1.000. Então, ele vai dizer que é São Paulo e São Caetano, porque Barretos, Monte Azul e Birigui estão abaixo, tá? Estão com 0,755, 0,782, tá? Eles entram em alto. Nessa tabela, a gente não encontra médio, baixo e muito baixo. E sim, muito alto ou alto. E depois ele pede aí para fazer um gráfico comparativo, tá? Com o índice municipal e o índice de educação. Então, pedir realmente para o aluno faça um gráfico de barra para ele comparar, né? A cidade de São Caetano, qual o IDH da cidade e qual é o índice de educação de São Paulo, de Barretos e assim por diante, tá bom? Para a gente retomar isso, ficou claro para vocês que o que está pedindo, né, para que a gente faça como professor na sala de aula é trabalhar o material. A gente sabe que nesse período aí, nós estamos 1 ano e meio com aula remota, que nossos alunos estão com a defasagem muito grande, mas que a gente precisa aí trabalhar com eles, o material está aí. Aí vocês vão falar assim, ai, mas olha, eu tenho um aluno que chegou, ele não sabe absolutamente nada. Mas eu não posso parar toda a sala por conta só desse aluno. Eu vou ter que fazer a atividade diferenciada para esse, mas buscar que ele entre na mesma faixa dos demais. Ele não pode ficar para trás, né? A gente tem que igualar a todos. Difícil? É muito difícil, mas nós temos aí a ajuda de todo o material, né? O centro de mídias está aí com vocês, então vocês não podem esquecer de trabalhar as habilidades essenciais, né? Que elas estão aonde, essas habilidades essenciais? Como a gente já mostrou aí para vocês. No currículo em ação, no São Paulo faz escola, no Aprender Sempre. Essas habilidades essenciais vão estar sendo cobradas aonde? Na avaliação diagnóstica, na AP e na sequência digitais. Vocês, professores, estão recebendo aí a formação, o planejamento, né? Todos pelo Centro de Mídias e também por nós da Diretoria de Ensino, certo? Estamos aí à disposição de vocês, tá? Para qualquer dúvida. Se vocês precisarem de qualquer coisa, estamos à sua disposição. Vou chamar aí a minha parceira, Cris, para fazer o encerramento. Obrigada. Pessoal, a grande ideia que a gente teve hoje
era que justamente vocês conseguissem perceber que vocês fazendo o planejamento de vocês, partindo das habilidades essenciais, né? Através dos materiais que estão disponíveis, Currículo em Ação, São Paulo Faz Escola, o Aprender Sempre, né? Que vocês vão conseguir dar conta, através de uma coerência de estudo para os nossos estudantes, né? Das avaliações, né? Então, essa questão, né? Planejamento e formação, as avaliações, os materiais, todos eles, né? Dentro dessa configuração que nós estamos vivenciando tão diferenciada, elas estão todas ancoradas nas habilidades essenciais, né? Então, é isso que a gente espera ter feito nesse caminho de hoje, com que vocês conseguissem perceber essa questão. E aí, a gente caminha para o encerramento, tá? E a gente precisa que vocês, depois que a gente encerrar aqui, faça um desdobramento dessa formação que a gente teve hoje, tá? Como é que ele vai se dar? A gente convida vocês, todos vocês, para responderem para nós um questionário. Tá aí o endereço, se quiser, tá aí o QR Code, né? E é assim, pessoal, é um questionário, tá? Você, Cris, e Cris, vocês estão pedindo para a gente responder um questionário. Com qual objetivo? O nosso objetivo é fazer um levantamento do quanto vocês sabem a respeito dos materiais disponíveis, do quanto vocês têm intimidade com esses materiais, o quanto vocês dominam esses materiais, né? E mais que tudo, gente, lá a última questão é a respeito da formação. O que vocês gostariam que nós, né, vocês professores gostariam que nós, do núcleo pedagógico, fizéssemos formações? Qual tema, né? De qual assunto? Com qual viés, né? E todas essas informações, elas vão ser única e exclusivamente para o uso do núcleo pedagógico. Nós, meu e da Cris, eles não vão para a escola nenhuma, eles não vão para os gestores, eles vão ser um sinalizador da formação que a gente sabe, né, que a gente vai entender que vocês acham mais importante. Então, volto a dizer, nem sempre aquilo que eu e a Cris a gente acha que é importante é aquilo que o grupo sente necessidade, tá bom? Então, a gente pede para que vocês façam, respondam a esse questionário. Num próximo encontro que a gente tiver, a gente vai fazer uma devolutiva desse questionário, o que foi, o que a gente conseguiu levantar a respeito, o que vocês colocaram ali como mais importante para ser tratado, através dessas formações que a gente pode estar trabalhando com vocês, tá certo? E aí a gente vai aproveitar aqui para nos despedir de vocês, agradecer imensamente essa oportunidade de convívio e dizer mais uma vez, estamos ali disponíveis para vocês. Mais um tchauzinho, Cris? Tchauzinho, pessoal. Estamos aí para atender vocês no que for necessário, tá? Estamos à disposição. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo, pessoal. Tchauzinho.